No ano passado, então, nós criamos nosso primeiro projeto em branco. Nós vamos, então, hoje, ou melhor, nessa aula, conhecer aqui a área de trabalho, o workspace aqui do AutoCAD, e também conhecer nossa primeira ferramenta de desenho. A primeira coisa que eu vou fazer aqui na área de trabalho é remover essa grade de fundo. Essa grade de fundo pode ser removida pressionando a tecla F7, ou aqui na barra de status, você tem o comando Grid Mode, onde eu posso tanto ativar como desativar. Como ele está em azul, isso indica que ele está ativo. Então, clicando sobre ele, ele vai desligar aqui a grade ao fundo. Então, para mim aqui fica melhor. Se você quiser continuar com a grade, lógico que você pode configurar a grade também, nós veremos mais à frente, mas para mim aqui é melhor sem. Esse workspace, essa área, esse formato que você está vendo aqui, é um formato para desenho em 2 dimensões. O AutoCAD também apresenta a base de ferramentas, um workspace específico para 3 dimensões. Para visualizar o workspace, então basta clicar aqui nessa flecha para baixo, onde ele vai me dar aqui, onde eu posso customizar aqui as barras de ferramentas. Entre elas eu tenho aqui o Workspace, então ele mostra aqui para mim. O que nós estamos visualizando aqui agora é o Drafting and Annotation. Eu posso trocar aqui, por exemplo, para o 3D Basics, onde você pode visualizar aqui as ferramentas mais utilizadas para desenho em 3 dimensões. No nosso caso, como vamos trabalhar em 2 dimensões, eu vou voltar aqui para o Drafting and Annotation. Ok. As ferramentas aqui do AutoCAD são separadas por guias, que aqui ele chama de Rainbow. Eu posso trocando aqui as guias, separadas por categorias, sendo que nós vamos utilizar especificamente, melhor, vamos utilizar com mais frequência a Rainbow, a guia Home, onde eu tenho as ferramentas de desenho. Ele apresenta aqui as mais utilizadas, mas eu tenho ainda outras que podem ser exibidas clicando aqui na guia com o nome da aba. Ok. Os comandos podem ser acionados clicando sobre a ferramenta ou digitando o comando. Usuários mais antigos preferem digitar o comando, até por uma questão de prática, de tempo, de utilização. É mais fácil você digitar o comando do que às vezes selecionar lá na barra de ferramentas. Por exemplo, vamos começar aqui com a ferramenta Line. Se eu clicar sobre a linha Line, ele vai acionar para mim o comando. E, como eu estou utilizando o Dynamic Input, ele vai me dar aqui, pedir para mim diretamente no cursor, para que eu especifique o primeiro ponto da linha. Mas você pode também acompanhar na barra de comando aqui embaixo. Aqui não vou me preocupar com distância e tamanho ainda. Vamos fazer isso um pouquinho mais à frente. Mas eu posso dar um ponto inicial qualquer e indicar a posição da linha. Se eu quero ela para ou mesmo diagonal, para a direita, para a esquerda, para baixo. E repare que ele me dá uma linha verde, indicando aqui quando está em 0 graus e quando está, no caso aqui, 90, para que eu faça uma linha reta. Mas eu posso travar aqui, para facilitar, por exemplo, se for o desenho de uma planta baixa, e evitar que você faça uma linha torta, você ligar aqui a opção Orto, que é essa opção aqui, que pode ser acionado tanto com a tecla F8 ou clicando aqui no botão. Observe que não é por padrão, o Orto ele está desligado. Então eu vou ligar o Orto. Observe que agora ele trava, né? E eu tenho aqui, só posso desenhar linhas retas. Então no ângulo de 0 graus ou 90 graus. Ou no caso 180, se for para a esquerda. Então eu não vou especificar medida, mas ali ele me dá a medida que está sendo utilizada atualmente. Aqui no AutoCAD o padrão é milímetros, mas vamos falar sobre isso depois. Vou indicar o segundo ponto. Cliquei. Indicando o segundo ponto, eu posso indicar o terceiro, se for o caso. O quarto, quinto, sexto e assim por diante. Mas eu vou cancelar aqui o comando pressionando a tecla ESC. Então eu tenho uma linha desenhada.
Essa linha pode ser selecionada clicando sobre ela. Se eu precisar excluir essa linha, basta eu pressionar a tecla Delete do teclado, essa linha vai ser excluída. Apesar que também eu posso acionar aqui o comando Erase, mas é muito mais prático você excluir com o Delete. Eu vou desenhar novamente a linha, clicando aqui sobre a linha, ponto qualquer, apontar para a direita, que o outro está ligado. Vou indicar o segundo ponto, vou indicar o terceiro ponto e assim por diante. Então eu posso ir clicando e desenhando quantas linhas eu quiser. E para fechar o comando, sempre o ESC. Então o comando Erase, basta então clicar sobre o Erase, ele vai pedir para eu selecionar o objeto que eu desejo excluir. Então eu posso clicar, por exemplo, sobre ele, já até me dá ali, né, indicando que esse objeto será excluído, clicando, pressionando a tecla Enter, para confirmar o comando, eu excluo a linha. Então novamente, eu venho aqui no comando Erase, eu posso selecionar vários objetos ao mesmo tempo, e pressionando a tecla Enter, eu confirmo a exclusão. Então o comando Line também pode ser acionado, em vez de clicado sobre ele, eu posso digitar o comando Line. Então digitando o comando Line, pressionando Enter, o comando Line já é ativo. Eu posso desenhar uma linha. Também posso acionar o comando Line simplesmente pressionando L e Enter. Então é um jeito mais prático para você poder acionar o comando. Então sempre L e Enter e eu posso desenhar a linha. Então aqui hoje, melhor, agora você descobriu como utilizar os comandos, né? Como que esses comandos são organizados. Próxima aula então, nós vamos aprender a especificar as medidas e selecionar vários objetos ao mesmo tempo. E além de outros atributos do comando line. Então, até lá. Vamos então dar continuidade. Nessa aula nós vamos então aprender a utilizar o comando line, mas indicando medidas. Então eu vou acionar aqui o line, pode ser pelo L, né? Então L, Enter. Vou dar um ponto inicial qualquer. E aqui eu vou especificar a medida. O AutoCAD trabalha com o padrão do AutoCAD é milímetros. Mas as unidades de medida do AutoCAD são adimensionais. Eu posso indicar, por exemplo, 50 e não quer dizer especificamente que eu estou indicando 50 milímetros. Eu posso classificar esses 50 como centímetros. Se vou ter um pouco de dificuldade, somente quando for realizar a impressão, onde eu vou ter que alterar a escala. Mas, se você for trabalhar com centímetros, indique normalmente 50. Enter. No caso, vai ficar uma linha bem pequena, né? Como eu disse, o padrão do AutoCAD é trabalhar com medidas menores, então a minha linha vai ficar bem pequenininha. Então eu posso aqui girar rodando do mouse para aproximar a linha e posso pressionar a rodando aqui para usar a ferramenta Pan e indicar a posição da linha. Então eu tenho uma linha de 50 centímetros, vou apontar aqui para baixo e vou indicar 50 também. Vou apontar para a esquerda, vou indicar 50. Para fechar esse quadrado, eu posso clicar aqui no Endpoint, que é um snap, que é um ponto de referência, ou eu posso fechar. Se você olhar aqui na linha de comando, você tem aqui o Close. E observe que eu tenho aqui a letra C em azul. Então se eu digitar C de Close e Enter, ele vai fechar para mim. Lembrando que o Close vai fechar sempre no ponto inicial. Se você tiver aqui, vamos fazer aqui do lado, usar a ferramenta Line novamente, ponto qualquer, vou colocar aqui 50, cancelei o comando, ESC. Vou usar o Line de novo,
e vou dar continuidade a partir do final da linha aqui do Snap Endpoint. Vou dar um clique, 50, vou vir aqui para a esquerda, 50. Se eu usar o Close, ele não vai fechar aqui, ele vai fechar aonde eu iniciei, que foi aqui. Então, Close sempre utilize para fechar a partir de um único comando. Vou excluir aqui a linha central, Delete, e vou unir aqui as duas linhas com o comando Line. Eu posso pegar aqui o endpoint, que é o final da linha, com outro endpoint eu tenho o meu quadrado. E ESC para cancelar o comando. Então, dessa forma, eu consigo indicar as medidas. E se eu quiser, por exemplo, apagar duas linhas ao mesmo tempo, posso selecionar as duas, Delete, dar um ESC aqui para desmarcar, ou eu posso fazer uma janela de seleção. Se eu começar a janela da esquerda para a direita, no caso aqui eu não tenho nenhum comando ativo, então se eu não tenho nenhum comando ativo, se eu der um clique, ele abre uma janela de seleção. Se a janela estiver em azul, somente será marcado os objetos que estiverem dentro da janela. Então, se eu fazer a janela até aqui embaixo, o único objeto que vai ser marcado vai ser a linha lá de cima, que foi o único objeto que estava totalmente dentro da janela. Vou dar um ESC aqui para desmarcar. Se eu fizer uma janela da direita para a esquerda, a janela será verde. Então, não importa aqui se o objeto está totalmente dentro da janela. Se passar, encostar no objeto, simplesmente encostar, ele estará selecionado. Nesse exemplo aqui, você tem aí 3 objetos que serão selecionados ao mesmo tempo. Pressionando Delete, ele vai excluir os 3. Aqui no AutoCAD, o Ctrl Z funciona normalmente. Eu posso usar o Ctrl Z, ou é claro, posso clicar aqui também no que é chamado Undo para ele recuperar. Também posso utilizar, fazer a janela novamente, posso utilizar o comando Undo, e eu posso indicar aqui quantas operações eu quero voltar. Quero voltar apenas uma, que é o padrão. Enter, ele também volta. Se eu deixar o botão do mouse pressionado e fazer a janela da esquerda para a direita, ele vai fazer para mim um polígono, e somente onde o polígono passar sobre todo o elemento que ele será selecionado. Neste caso, somente esse objeto. E se eu deixar o botão do mouse pressionado e marcar da direita para a esquerda, vários objetos, ou seja, qualquer área que o polígono pegar no objeto, o objeto será selecionado. Então, deixando o botão pressionado, ele vai criar para você o polígono. Clicando e arrastando, você tem a janela de seleção. Então, dessa forma, é possível você marcar vários objetos ao mesmo tempo e realizar as operações desejadas a esses objetos. Finalizamos então aqui essa aula. Próxima aula, nós vamos conhecer melhor os snaps, ou snaps, se você preferir, que são aqueles elementos que facilitam, são os pontos de desenho, de seleção de um objeto. Veremos então isso na próxima aula. Vamos conhecer as funções dos snaps. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma linha, qualquer tamanho. Vou acionar novamente a ferramenta Line. Observe que eu tenho aqui ativo o Snap Endpoint. Então ele encontra para mim as extremidades de uma linha automaticamente. Então, se eu precisar dar continuidade a esse desenho, eu consigo sem nenhum problema. Agora, vamos supor que eu quero criar uma linha a partir do meio dessa linha. Observe que ele encontra as extremidades, mas o meio da linha ele não acha. Então eu posso resolver esse problema acionando o Snap
que encontre o meio da linha. Para você configurar os snaps que estarão ativos ou desativados, você pode utilizar o comando osnap e Enter. Ele vai te dar a janela de configuração. Ou ainda, aqui na barra de status, você encontra o botão Snap Cursor. E você tem aqui os snaps que estão ativos. Ou ainda você pode abrir o Object Snap Settings, que é exatamente aquela janela aberta pelo comando osnap. Então aqui ele me dá os snaps que estão ativados. Então eu tenho o endpoint, o center e o extension. Eu vou selecionar aqui o midpoint, que é utilizado para encontrar o meio. Vou clicar no botão OK. Se eu clicar na ferramenta Line, observe que agora ele vai encontrar para mim o midpoint, ou seja, o meio da linha. E eu consigo desenhar uma linha a partir desse snap. Outro exemplo, vou pegar aqui a ferramenta Line, encontrei aqui o meio da linha, não quero do meio para o meio, vamos supor que eu quero do meio dessa linha para perpendicular. Vamos fazer um outro exemplo, deixa eu criar uma linha maior. Aqui ele encontrou o meio. Aqui ele encontrou o midpoint, mas eu não quero o midpoint, eu quero exatamente a perpendicular. Então você pode utilizar aqui, por exemplo, o botão Snap Cursor. E você pode encontrar aqui a opção perpendicular. Então, ativei. Dessa forma eu encontro tanto o midpoint quanto o perpendicular. Então os snaps podem ser ativos ou desativados dependendo do seu projeto. Durante aqui o curso nós iremos ativar e desativar dependendo da ocasião. Vamos a mais um exemplo aqui. Vou desenhar um círculo. Eu quero pegar exatamente o centro do círculo. Se eu olhar aqui no Snap, eu tenho a opção Center ativo. Então eu vou conseguir pegar o centro do círculo sem nenhum problema. Por algum motivo você não deseja utilizar o Snap, você quer desativá-lo, basta você pressionar a tecla F3 ou simplesmente desativar pela barra de status. Dessa forma, eles estarão desativados. Para ativar novamente, basta pressionar o F3 ou simplesmente clicar novamente aqui na barra de status e você tem novamente os snaps ativos. Então é isso que você precisa saber por enquanto. Próxima aula então daremos continuidade com outro conceito básico antes de começarmos nosso projeto principal. Até lá!